Eleusis Vieira de Paiva, médico e professor universitário. Está em seu segundo mandato e é filiado ao Partido Social Democrático Paulista. O deputado está preocupado com a formação e o trabalho dos médicos no Brasil. Eleusis Paiva é um dos autores da emenda à Constituição que altera o capítulo sobre saúde. A proposta estabelece diretrizes para a organização da carreira de médico que trabalha para o Estado. A saúde é um reflexo do estado geral do indivíduo, mas não se pode abstrair a instituição médica do contexto. As escolas de medicina têm formado profissionais capazes de atender às demandas da sociedade? Eis a questão. Deputado Eleusis Paiva, por que os médicos estaduais e municipais cujas carreiras serão extintas não terão uma oportunidade de migrar para a carreira de Estado? Na realidade, nós vivemos no Brasil, ao nosso ver, e na realidade dados oficiais do próprio Ministério da Saúde, uma carência grande de médicos atendendo ao Sistema Único de Saúde. Isso se deve não é à falta de médicos no Brasil, isso se deve à falta de carreira desses médicos no serviço público. Nós entendemos, eu e acredito toda a bancada de saúde da Câmara, que nós temos que fazer alguma coisa para incentivar cada vez mais. Nós estamos, primeiro, capacitando e, segundo, dando condições de trabalho adequadas a esses médicos no serviço público. Por isso a ideia de construir uma carreira de Estado do médico. E, como toda carreira de Estado, ela é obrigada a ser passível por concurso público. Por isso nós não vamos estar podendo absorver os dois primeiros níveis, municipais e estaduais, até porque a carreira de Estado que está sendo proposta aqui na Câmara é uma carreira de Estado federal, que com certeza vai dar repercussão em outros níveis. Exemplo, por exemplo, é o Estado de São Paulo, que agora, há um mês atrás, foi anunciado pelo secretário de Estado e pelo governador Geraldo Alckmin uma carreira de Estado para o médico paulista. Eu acredito que aqui na Câmara nós tivemos a responsabilidade de dar o primeiro passo e com certeza vai estar migrando nos outros estados brasileiros. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado. A primeira pergunta é do representante da Associação Médica Brasileira, Dr. José Luiz Bonamigo Filho. Deputado Eleusis Paiva, a carreira ela prevê uma dedicação exclusiva, né? O senhor citou agora a carreira de São Paulo, e a carreira de São Paulo ela existe a dedicação exclusiva com 40 horas e uma carreira parcial de tempo parcial com 20 horas. Isso seria possível na carreira federal, uma carreira não de dedicação exclusiva, mas parcial, de horário parcial de 20 horas? Quando nós estudamos, Bonamigo, essa proposta, nós baseamos muito nas carreiras de estados que nós tínhamos federais, falando de Ministério Público e falando de magistratura, né? O advogado, quando ele faz opção pelo Ministério Público, pela magistratura, ele tem dedicação exclusiva, mas também ele tem uma remuneração adequada que permite a ele fazer a dedicação exclusiva. Eu acho que é dessa forma que a gente pode dar um salto de qualidade no SUS, colocar profissionais bem remunerados, com uma progressão de carreira, que possam fazer uma dedicação exclusiva ao Sistema Único de Saúde. Eu acredito que todo profissional médico, se tivesse essa oportunidade, com certeza faria essa opção. Deputado Eleusis Paiva, em seu projeto o senhor estabelece um piso salarial para os médicos da carreira de Estado. Como fazer valer o piso em termos de dotação orçamentária? Olha, no primeiro momento, a grande preocupação nossa não era estabelecer o piso, ela estabelecer carreira de Estado. Carreira de Estado só existe nas profissões julgadas essenciais. Eu entendo que a partir da última Constituição, saúde passou a ser um dever do Estado e um direito do cidadão. Se é um dever do Estado, é impossível você praticar uma boa assistência se você não tiver a figura do médico. Daí criando a necessidade social e daí criando a possibilidade de criar uma carreira de Estado. Agora, quanto ao que você coloca, o valor, eu nem julgo que nesse primeiro momento o valor é a grande discussão nossa, né? Tem que criar, primeiro, garantir que essa carreira é uma carreira essencial. No segundo momento, nós vamos discutir valores que possam ser adequados para quem faz uma dedicação exclusiva, como o Bonamigo falou. Mas, tão mais importante que isso, é um projeto de lei que hoje é um projeto de lei de emenda popular, né? Um projeto popular, mesmo grupo criado pela Ficha Limpa, que hoje vem pautando 10% dos recursos correntes brutos da União para a saúde. Se isso ocorrer, nós estamos falando de um aporte de aproximadamente 50 a 60 bilhões. Eu acho que aí nós temos que discutir
aonde serão empregados esses recursos, tanto na atenção básica, como na atenção especializada, como na adequação de valores de recursos humanos. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão o secretário adjunto de Saúde do Distrito Federal, Dr. Elias Fernando Miziara. Deputado Eleus Paiva, cumprimento e também quero estender meus cumprimentos aos meus colegas, Dr. Bonamigo e Dr. Vital, representantes das entidades médicas. Gostaria de insistir na pergunta do orçamento, ainda que haja um aporte federal a esses recursos, de que forma os municípios, principalmente, mas também os estados, poderiam estar recebendo esses recursos de forma a garantir que os médicos que estejam atuando nos seus setores pudessem realmente ter essa remuneração na forma pleiteada no projeto que de alguma maneira já é estabelecido um piso salarial. Olha, Miziara, primeiro o prazer muito grande estar revendo. Você que tem um grande desafio aqui em Brasília à frente da Secretaria de Estado. Mas são duas coisas distintas. Primeiro que o projeto de lei fala sobre contratação federal. Nós não temos o direito aqui na Câmara de fazer um projeto de lei colocando despesa no Estado e colocando despesa no município. Nós podemos fazer esse projeto de lei colocando despesas a nível federal e procurando as fontes de recursos para poder viabilizar. A nível federal, eu acho que tão importante como votar a PEC 454, nós estamos votando também recursos para a saúde. Uma das maiores derrotas que nós tivemos na Câmara é o ver votado a emenda constitucional número 29, definimos o que são ações de saúde, agora estão tentando descumprir no orçamento atual, mas nós conseguimos definir o que são ações de saúde, mas nós não conseguimos definir claramente o aporte de recurso federal. Eu tenho um projeto de lei nesse sentido, eu, deputado Peronde, nós estamos até abrindo mão para esperar esse projeto de iniciativa popular dos 10% da receita corrente bruta. Essa eu acredito que é uma fonte de funcionamento real. Quanto a estados e municípios, eu vou pegar o outro extremo município. Eu não conheço nenhum município no meu estado, de São Paulo, e acredito que não é diferente em Pernambuco, não é diferente em outros estados brasileiros, nenhum município que ponha menos de que 22% na saúde. A partir do momento que nós tivermos um aporte de recursos a nível federal, nós vamos permitir até que esses municípios possam estar operando próximo aos 15% de dotação orçamentária, então cabendo sim uma variação de aporte de recursos municipais. Mas esse projeto de lei cabe a contratação de profissionais e criar uma carreira de Estado federal. Nós não temos o direito de, constitucionalmente, de estarmos criando carreiras de Estado para município e para Estado. O senhor propõe uma descentralização da prestação do serviço de saúde. Serão médicos designados para missões sanitárias em locais no Brasil em que não há o devido atendimento de populações menores? Olha, o que eu acredito, e o Sistema Único de Saúde, ele prevê talvez os pilares do Sistema Único, a descentralização, indo mais essa descentralização de parar no município, e o município abrindo essa discussão dentro dos seus conselhos municipais. Só que eu entendo que saúde é um dever de Estado e deve ser tratado como tal. O que eu tento falar com isso? Eu acredito que saúde, da mesma forma que nós temos a defesa nacional, que é feita por um exército, e nós sabemos qual a necessidade que nós precisamos do número de soldados na marinha, na aeronáutica ou na terceira força, eu acredito que a mesma necessidade social nós temos que ter na saúde. E cabe ao governo federal fazendo toda a estratégia para que nós tenhamos na ponta, quando eu falo na ponta, principalmente nas periferias das grandes cidades e nos menores municípios, a garantia da atenção. Aí é que eu acredito que esse exército de reserva, montado dentro da área de saúde, terá que ser padronizado e também colocado via governo federal, onde teria aí a lógica da estratégia de todo o país. Para compor o nosso debate, o Eis a Questão também trouxe o conselheiro Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, do Conselho Federal de Medicina. Deputado Eleus Paiva, antes de mais os meus melhores elogios pela iniciativa desse projeto. A previsão no inciso 8º do artigo 197, de que os médicos municipais e estaduais, concursados pelas regras anteriores, constituirão carreira em extinção, sem nenhuma previsão
naturalmente, de opção para esses médicos. Eu pergunto, uma reforma tributária não ofereceria condições orçamentárias aos estados e municípios para fazerem carreiras de Estado nos moldes da que é proposta aqui para a União? Eu não tenho dúvida, Vital. Eu não tenho dúvida que teria. Né? Eu acho que nós temos grandes desafios na chacagem. Eu acho que a função nossa, como parlamentar, como deputado, é, principalmente, colocar o assunto em pauta até para a própria sociedade discutir. Reforma tributária. É uma vergonha que nós não conseguimos ainda avançar na chacagem. Da mesma forma que não conseguimos avançar adequadamente em reforma política. E são temas extremamente importantes, tanto sociais como para a democracia brasileira. Eu acredito que sim, eu acredito que a participação, né? Grande discussão, nós estamos falando em fonte de receita, né? Um dos grandes tópicos de discussão na casa, por exemplo, é aporte de royalties. Royalties do petróleo, para onde vão? Temos hoje, por exemplo, duas visões claras. O governo federal aponta, né, todo o aporte de royalties agora vindo do pré-sal direcionado à área de educação. Até porque essa casa já votou 10% não é da receita corrente bruta, 10% do PIB para a educação. Eu acho extremamente fantástico, eu aprovei esse projeto. Só que eu acho que nós não podemos virar também, né, as costas para um outro assunto extremamente importante que é a saúde, e nós temos que ter sim. Estamos procurando fontes adequadas para financiar, né, estados, municípios e a própria União. Ampliando a nossa rodada de perguntas, ouvimos um representante da Associação Médica Brasileira, Dr. José Luiz Bonamigo Filho, por favor. Deputado Eleusis, no início da proposta da emenda constitucional, fala que a carreira, o exercício da medicina, ele vai ser exclusivo para os médicos da carreira, né? E hoje nós sabemos que os médicos, eles têm vínculos mais variados no serviço público, né, no nível municipal, estadual e federal. Nós temos médicos ainda em carreira, nós temos médicos terceirizados, nós temos médicos contratados por organizações sociais, que são hoje uma realidade na assistência à saúde no país todo, independente de partido, né, ou de nível. A minha pergunta é se essa regra, a emenda aprovada ela traria uma imediata migração desses médicos, ou se os médicos que estão hoje em vínculos que não são da administração direta estariam fora da carreira. Bom, amigo, eu entendo, né, que as coisas são muito claras. A carreira de Estado, ela não é obrigatória para nenhum profissional. Aquele profissional que desejar optar por essa carreira, ele vai estar prestando um concurso público, não diferente, né? Para um advogado que quer optar por uma carreira no Ministério Público ou na magistratura, ele vai prestar um concurso público, vai se qualificar para isso. A nível de concurso, nós vamos ter condições de estar procurando os melhores profissionais de cada setor para estar levando para essa carreira, o que não vai ser impeditivo de continuar existindo também outras formas de contratação, né? Não obrigatoriamente só pela carreira de Estado. Né? Mas preferencialmente a nível federal, essa seria a forma mais adequada. Deputado, por que a proposta exclui outros agentes de saúde como enfermeiros, veterinários e psicólogos? Na realidade, ela não exclui. Né? Esse daí é um questionamento que eu já tive, né? Principalmente quando se montou a comissão especial e o projeto também passou pela CCJ, colocando, mas você está excluindo, né? Corporativismo, é só para médico, por que a enfermeira não está, o psicólogo, o fonoaudiólogo. Eu coloquei algo que muito claro, igualzinho na magistratura. Na magistratura, e quando nós estamos discutindo magistratura, existe no fórum só a figura do juiz? Com certeza não. No Ministério Público existe só a figura do promotor? Com certeza não. Mas nós temos que dar um primeiro passo. E o primeiro passo é garantir que as profissões ligadas à área de saúde são profissões essenciais. Então nós estamos dando o primeiro passo com a medicina. A partir daí, outros passos virão, porque não existe só assistência à saúde com médico. A assistência à saúde, ela existe também, né, uma parceria grande com outras profissões. Então nós estamos dando o primeiro passo, mas com certeza há uma longa caminhada depois. A pergunta agora é do secretário adjunto de Saúde do Distrito Federal, Dr. Elias Fernando Miziara. Deputado Eleusis Paiva, nesse projeto, nessa proposta de emenda constitucional, consta que a promoção será feita por merecimento e por antiguidade.
E mais, baseado em critérios a serem estabelecidos pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. Não faz falta aqui critérios que sejam estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, que pelo menos em tese são os representantes maiores dos interesses do Sistema Único de Saúde? Talvez isso daí não tenha ficado tão claro qual foi o objetivo, né? Essa PEC é uma parceria que eu tenho com o deputado Ronaldo Caiado, que também é um dos coautores desse projeto, e o intuito nosso era tentar discutir a qualificação do profissional. Como é que nós vamos estar medindo, né? Esse profissional vai ser avaliado pelo tempo que ele tem, pela dedicação, pela qualidade da atenção e pela sua qualificação ao longo do tempo. E hoje em dia, os parâmetros que nós temos ainda, né, para estar medindo especialidade, estar medindo a atualização desse médico especialista, ele ainda é feito numa parceria que existe entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira via sociedades de especialidades. Então essa era uma forma que nós entendemos de estar chamando as sociedades de especialidades, que são as responsáveis pelo conhecimento, pela atualização desse profissional, ficar dando uma atenção das sociedades de especialidades para haver um envolvimento maior ainda dentro do sistema público. Nós entendemos que essa era uma forma adequada de nós estamos trazendo as sociedades de especialidades para esse debate. Deputado Elésio Paiva, o que o senhor pensa sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS? Olha, eu acredito que o que eu penso não é diferente de que todos nós pensamos. É um sistema extremamente competente na sua estruturação, que prevê dois pilares fantásticos, que é a universalidade, o direito a todos à assistência à saúde, que prevê a integralidade, a cobertura de todas as doenças, não é igual ao plano de saúde, que você compra e fala, olha, mas aquilo está em carência, esse tipo de doença nós já assistimos, mas infelizmente sofre dois problemas seríssimos. Um, nós estamos debatendo agora há pouco, entre nós, problema de gestão. Nós ainda temos que evoluir muito na gestão. E temos um problema crônico. E mesmo que tivermos uma gestão adequada, nós não temos um financiamento adequado de saúde. O Brasil gasta 8,2% do seu PIB em saúde. 3,9% é para 85% dos brasileiros, para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem 3,9% do PIB. E o sistema privado de saúde tem 4,3%. Então, infelizmente, você já vê a discrepância, a per capita do sistema privado e a per capita do sistema público. Portanto, nós temos que estar apostando sim no sistema SUS, mas que tenha um financiamento adequado com gestores competentes. A pergunta agora é do conselheiro Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, do Conselho Federal de Medicina. Deputado, no inciso 4º, há estabelecimento de critérios objetivos de lotação, remoção dos médicos de Estado. Entre esses critérios, estarão previstos aqueles inerentes a condições de trabalho minimamente adequadas ao exercício da medicina? Sem dúvida, Vital. Esse artigo foi colocado porque nós entendíamos que nós temos que criar muito semelhante. Isso daí é praticamente uma cópia do que nós temos no Ministério Público. De acordo com a sua classificação nas provas, você vai ser alocado para aquela região, no estado ou no país, preferencialmente o médico que presta naquele estado, preferencialmente ele fica no estado, as notas menores você vai para outras regiões e de acordo com a passagem do tempo e a sua qualificação, você vai retornando para a sua cidade de origem. Não é nenhuma invenção, é dessa forma que o Ministério Público trabalha, é dessa forma que a magistratura trabalha, e nós acreditamos que nós podemos também estar copiando aquilo que deu certo em outros setores vitais para a sociedade brasileira. A pergunta agora é do Dr. José Luiz Bonamigo Filho. Deputado Elésio, a proposta foi encaminhada em 2009 e ela refere, no artigo 3º, um valor de remuneração, que à época era de R$ 15.187. Eu entendo que isso deva ser atualizado, e uma pergunta também fica com relação a como isso se reajusta, A gente tem no judiciário dotação própria. Na saúde, eu imagino que isso ia ficar a cargo do Ministério da Saúde. Que existiria uma previsão na emenda ou eventualmente uma lei que a regulamente de ou uma database ou uma regra para reajustes desses profissionais? Olha, primeiro eu
o início do nosso debate de hoje. Eu nunca pautei a discussão principalmente no valor econômico, mesmo sabendo que o valor econômico é muito importante. Eu primeiro queria pautar claramente que o Congresso Nacional, né, modificasse no capítulo da saúde, colocando medicina como profissão essencial. A partir daí, nós vamos discutir as outras profissões essenciais que nós temos no país, como magistratura, Ministério Público, e o valor eu acredito que não possa ser muito diferente dessas outras profissões, né? Até porque se você é uma profissão essencial, também de nível universitário, com tempo de estudo também semelhante a essas profissões, nós vamos acabar tendo um valor também semelhante. Com certeza esse valor tem que ser atualizado. Essa é a primeira coisa. Quanto à pauta, eu também pensei nessa possibilidade de colocar algum indexador para garantir esse reajuste. Só que não é constitucional. Nós não podemos constitucionalmente colocar atrelado a algum tipo de reajuste, né? Acredito, e isso deve ir a plenário, existem algumas comissões, e principalmente na comissão mista, que avaliando que pode ser atrelado a valores semelhantes aos pagos para cargo de ministro ou presidência da República, ou projeto de lei de São Paulo está atrelado ao reajuste dado ao governador do estado, né? Então, eu acho que cria-se aí uma nova possibilidade. Doutor Elias Fernando Miziara, sua pergunta. Deputado, me associando à manifestação prévia do nosso conselheiro Carlos Vital, cumprimentando realmente até pela coragem da iniciativa de realizar um antigo sonho da categoria médica e provavelmente de outras categorias de saúde, mas também um debate profundo que é feito no meio da gestão e da gestão pública e que envolve aqui um ponto que é capital, que é a questão da dedicação exclusiva. Então está colocado nessa proposta de emenda constitucional o tema dedicação exclusiva e o impedimento de receber outros honorários ou qualquer outro tipo de remuneração. Entretanto, na proposta, termina dizendo, ressalvadas as exceções previstas em lei. Nós sabemos de longa data que toda vez que se faz algum tipo de ressalva, ela acaba servindo para, de alguma maneira, destruir o projeto básico e acabar encaminhando as situações que não são aquelas que eram previstas originalmente. Miziara, essa parte de texto ela foi muito semelhante ao texto que existe da magistratura e do Ministério Público. Qual é a exceção que existe para os magistrados, estou falando magistrados, juízes e para os promotores? A exceção que existe é quanto à parte de ensino, né? Não é vedado ao promotor, nem ao juiz, né, está dando aula em uma universidade, uma faculdade de Direito. Nós entendemos, né, como nós estamos fazendo uma comparação da nossa carreira com as outras existentes e essenciais, que também não seria vedado a esse médico, né, que tem uma dedicação exclusiva ao SUS, também está colaborando com universidades, instituições de pesquisa, de ensino. Então foi uma maneira que nós encontramos semelhante ao que já existe, né? Estamos comparando essas carreiras. A pergunta agora é do Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Deputado Eleusis, no inciso 4 ainda se refere acesso de ordem perigosa, acesso perigoso. Eu pergunto, não há previsão nessa emenda de que a lei estabeleça critérios para pagamento de periculosidade, outras gratificações que possam estimular o profissional na sua atividade profissional? Sem dúvida, o que nós estamos discutindo, na verdade o que nós estamos discutindo, para quem está nos assistindo, nós não estamos discutindo um PL, né? Nós não estamos discutindo um projeto de lei, nós estamos discutindo uma PEC. Quer dizer, o que é uma PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Nós estamos alterando a Constituição no tópico que tange a área de saúde, a situação do médico, criando, né, uma carreira de Estado para o médico, transformando essa profissão numa profissão essencial. A partir daí, vai ser regulamentado. Na regulamentação, nós podemos fazer previsões como essa que você pôs, aí cabe a regulamentação. Nós estamos só numa fase de discutir a emenda constitucional. Na parte de regulamentação, acho que cabe muito bem isso que você acabou de falar. Aqui na Câmara e na sociedade, deputados, se debatem temas como o ato médico, o erro médico. Junto a essa reestruturação da carreira,
é fundamental caracterizar as responsabilidades e punições dos médicos. Como ajustar essas questões à sua proposta? Olha, ato médico, eu acredito que o nome até não é talvez o melhor. É um projeto que levou muita polêmica. Eu falo isso que eu fui relator, né? Um dos relatores aqui na Câmara que levou a plenário. A discussão de ato médico acabou criando uma relação de conflito, né, entre outras profissões, né, e a própria medicina. Eu acho que o que é importante é que nós temos que regulamentar a profissão médica. É uma profissão que ainda não é regulamentada por lei. Portanto, eu defendo que sim, nós estamos regulamentando a profissão médica. Quanto a erro médico, é um outro debate importante que o Conselho Federal de Medicina, a AMB, o próprio Migiara, que é um grande teórico dessa discussão, nós temos que discutir a capacitação do profissional que nós estamos formando no Brasil. Infelizmente, eu como professor universitário, tenho muito claro que nós não estamos formando, na grande maioria das escolas, profissionais preparados para estarem prestando uma atenção à saúde adequada. Por isso, nós vemos algumas propostas. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo tentando fazer um exame de qualificação. Nesta casa, alguns projetos de lei, inclusive um de minha autoria, pedindo para avaliar esses estudantes de medicina, mas colocando a responsabilidade de quem está formando mal na escola. E se ela forma mal, esse aluno só vai sair da escola quando essa escola garantir uma formação adequada para que esse profissional preste também uma atenção adequada à saúde da população. A proposta de emenda à Constituição que cria a carreira de médico de Estado já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e aguarda a formação de comissão especial que terá como objeto ajustes formais no texto estabelecido pelos deputados Ronaldo Caiado e Eleusis Paiva, antes de ser apreciada pelo plenário da Câmara. O programa Eis a Questão termina agora. Na semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.